Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti para confessarmos, Pai, que em nós não habita bem algum, mas que pelo Teu Santo Espírito que opera em nós, que nos dá dons, que produz o fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da fé, nós podemos, Senhor Deus, escolher o bem, escolher fazer o bem. Te pedimos, Pai, que nesse dia, diante dos desafios, das circunstâncias, das necessidades, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer e fazer o bem e estender a mão de amor, de bondade, de benignidade, de misericórdia, de compaixão para o nosso semelhante. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, verso 9. A palavra de Deus nos diz que fomos criados para as boas obras, criados para fazer o bem, preparados, feitos, salvos para as boas obras, aptos, perfeitos e perfeitamente habilitados para as boas obras. Há em nós a capacidade, a possibilidade, a realidade de fazer o bem. Não por nossos méritos, mas porque somos uma nova criatura, uma nova criação. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz em Apocalipse, o Espírito Santo fala às igrejas, que conhece as obras de cada uma delas, das 7 igrejas do Apocalipse. Tem uma expressão muito conhecida: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Significa que aquele que é salvo, que aquela que é salva, que aquele que é filho, que aquela que é filha, é aperfeiçoado, é preparado, é escolhido, é salvo para as boas obras. As boas obras não nos salvam. Vou repetir. Não são as boas obras que nos salvam. Somos salvos pela graça de Deus, única e exclusivamente salvos pela graça de Deus. Mas, a partir do momento, a partir do instante que somos salvos, somos preparados, somos direcionados, somos habilitados para as boas obras. Nos tornamos aptos a exercer, a fazer o bem. Então, quando o Espírito olha para a igreja, ele olha para as obras da igreja, ele olha para as obras de cada um de nós. E ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, a tua fidelidade, a tua força.
o teu serviço. Vamos pensar sobre isso? Quando o Espírito Santo, quando Deus olha para nós, quais são as obras que nós apresentamos? Estas obras são ouro? Essas obras são prata? Estas obras são pedras preciosas? São obras de grande valor? São obras que agradam ao nosso Deus, ao nosso Pai? Ou são palha, feno, madeira que o fogo leva embora, que o fogo queima, que o fogo desmancha? O Espírito Santo diz às igrejas: volta à prática das primeiras obras. Porque o texto diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque é verdade, muitas vezes a gente faz o bem, faz o bem, faz o bem e parece que a gente está derramando água na areia. Nada acontece. As sementes não frutificam, as sementes não germinam. E aí a gente desanima, a gente desfalece. E a palavra de Deus nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Quer dizer, no tempo certo nós vamos colher. Não é porque tu plantou hoje que tu vai colher hoje. Há tempo para todas as sementes, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não podemos desfalecer, não podemos desanimar, devemos voltar à prática das primeiras obras. O Espírito Santo diz à igreja: as tuas últimas obras, elas foram mais numerosas do que as primeiras. Então significa que existem primeiras e últimas obras. Sim, nós temos que perseverar na prática das boas obras, independente do tempo transcorrido, independente se fomos reconhecidos, independente se fomos valorizados. Porque quem vai nos abençoar, quem vai nos dar o galardão, quem vai nos dar a recompensa é Deus. É o Pai que vem em secreto. Que a nossa luz brilhe diante das pessoas. Que nós façamos boas obras. Que nós façamos o bem, para que as pessoas vejam essas boas obras, vejam o bem e assim glorifiquem ao Pai Celestial, ao Pai que está nos céus. Quando fazemos boas obras, estamos mudando o mundo, estamos melhorando o mundo, estamos fazendo a nossa parte de ser sal da terra e luz do mundo. Estamos ajudando o nosso próximo, o nosso semelhante, aquele que está numa dificuldade. Então, tu é filha de Deus, tu é filho de Deus, tu é cristão, tu é salvo, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e tu tem fé. Então tu tem que ter obras. Porque a Bíblia é clara. A fé sem obras é morta. Se tu tem fé, se tu foi salvo pela graça de Deus, tu foi salvo para as boas obras. Tu foste salvo para fazer o bem. A verdadeira religião, a verdadeira expressão de fé, a religião pura e imaculada é socorrer o órfão e a viúva nas suas necessidades.
quando a palavra fala em órfão e viúva, é como se fosse o máximo da dificuldade, da necessidade, da fraqueza, da solidão, da dor. Órfão, quem perdeu seu pai e sua mãe ou perdeu seus pais, a viúva, aquela que está desamparada, aquela que viu toda a sua vida, né, desmoronar com a morte do seu marido, que deve ter muitas necessidades. Então a igreja do Senhor Jesus, ela demonstra a sua fé, a sua verdadeira, pura e imaculada religião, quando ela socorre o órfão e a viúva. Mas mais do que o órfão e a viúva, é qualquer pessoa que esteja passando por uma necessidade. Além do órfão e da viúva, existem pessoas passando por necessidades, por dificuldades, por desafios. E vem um alerta para nós. Se nós sabemos que devemos fazer o bem e nós não fazemos, com isso nós estamos pecando. É nossa missão fazer o bem, é nossa missão fazer boas obras. E com esse vídeo, eu quero reafirmar o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 34, que nós devemos nos incentivar uns aos outros ao amor fraternal, quer dizer, é o amor de irmão, e às boas obras. Então que hoje, através da reflexão deste vídeo, tu possa pensar: o que eu posso fazer de bom, de bem? Que boa ação, que boa obra. Não te cansa de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo de Deus, tu vai colher. Mas tu não pode desanimar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Que Deus nos fortaleça, nos dê a capacidade de perseverar, de não desfalecer, de não desanimar. Que nós possamos ficar firmes, permanecer na prática das boas obras.